Feche os olhos por um instante e respire fundo. Sinta o peso dos anos, das histórias, dos silêncios que você carrega dentro de si. Talvez, em algum momento, você tenha acreditado que amar a si mesma era egoísmo. Talvez alguém, lá atrás, tenha plantado essa ideia de forma tão sutil que você nem percebeu quando começou a vivê-la como verdade. É como uma herança invisível, passada de geração em geração, moldando a maneira como você se olha, se trata e se permite florescer. A ciência hoje nos mostra algo fascinante. Bruce Lipton, através da epigenética, revelou que nossas células não respondem apenas à química do corpo, mas também às percepções e crenças que carregamos sobre nós mesmos. O que você sente, pensa e acredita envia sinais que moldam silenciosamente sua biologia. Não é apenas metáfora, é realidade celular. Gregg Braden complementa esse olhar ao mostrar que existe um campo unificado, um tecido invisível que conecta tudo. Nesse campo, o amor próprio não é um simples sentimento, mas uma frequência capaz de alterar a forma como a realidade responde à sua presença. Pense nessa imagem. Somos jardineiros do nosso próprio terreno interior. Cada emoção, cada pensamento é uma gota d'água ou um grão de areia que depositamos nesse solo. Mas, muitas vezes, passamos a vida regando as plantas dos outros enquanto deixamos o nosso jardim secar. E então, olhamos para dentro e encontramos terra árida, flores murchas, raízes enfraquecidas. Não por falta de valor, mas por falta de cuidado. E se o verdadeiro auto-amor não fosse apenas sobre se sentir bem consigo mesma, e se fosse, na verdade, um estado bioquímico e vibracional que molda silenciosamente o que você atrai, a qualidade dos seus relacionamentos, até mesmo a saúde do seu corpo, se isso for verdade, e a ciência e a espiritualidade já apontam que é, então amar-se não é um luxo, é um ato de sobrevivência, é o fundamento de toda transformação verdadeira. Hoje, nós vamos juntas percorrer esse caminho. Vamos entender as mentiras invisíveis que nos contaram sobre o que é se amar, descobrir como crenças herdadas ficam gravadas em nossas células e aprender como mudar essa programação. Você não está quebrada. Você está em processo de reescrever seu DNA emocional. Quantas vezes você já ouviu que se amar é fazer um dia de spa, comprar algo bonito ou tirar um tempo só para si? Essas coisas podem ser prazerosas, sim. Mas confundir amor próprio com pequenos momentos de alívio é como acreditar que alimentar uma planta uma vez por mês será suficiente para que ela floresça. Não é. E no fundo, você sabe disso. A mentira invisível que nos contaram é que o amor próprio é algo externo, feito de gestos isolados e de aparência para o mundo. Uma maquiagem perfeita, um sorriso controlado, um feed impecável. Essa narrativa não apenas é superficial, como também nos afasta do trabalho mais profundo, o de confrontar nossos próprios vazios e feridas. Na psicologia junguiana, isso se relaciona com a persona, a máscara que criamos para sermos aceitas. Ela é necessária em muitos momentos, mas quando acreditamos que somos apenas essa máscara, perdemos o contato com a nossa sombra, que guarda tanto nossas dores quanto nossa força esquecida. É nessa sombra que o verdadeiro amor próprio se constrói, porque só é possível se amar quando se aceita, por inteiro, até as partes que o mundo não aplaude. Na espiritualidade, essa desconexão é vista como um afastamento da alma. Gregg Braden fala sobre o campo que responde à coerência entre coração e mente. Quando essa coerência é quebrada, quando agimos para agradar, mas por dentro nos sentimos pequenas e indignas, o campo nos devolve mais experiências que confirmam essa sensação. É como se o universo dissesse: eu acredito no que você acredita sobre si. A mentira invisível é sutil, porque ela vem mascarada de elogios sociais. Você é tão forte, você está sempre sorrindo, você aguenta tudo. Mas por trás dessas frases, há uma validação de um papel que nos afasta da vulnerabilidade, que é a porta de entrada para a cura. Desconstruir essa mentira exige coragem.
coragem para deixar cair pedaços dessa máscara, coragem para se ver sem filtro, coragem para dizer, eu não estou bem, e permitir que isso seja parte do seu amor por si mesma. Porque o verdadeiro auto-amor não é um palco iluminado. É um altar silencioso dentro de você, onde até suas lágrimas são bem-vindas. Há dores que nascem conosco, e há dores que nos atravessam como um eco antigo, vindas de histórias que nunca vivemos, mas que ainda assim moldam nossos passos. Talvez você tenha sentido medo sem saber de quê, ou tenha carregado uma culpa que nunca foi sua. É a herança invisível que corre pelo sangue e pela energia da família. A psicologia junguiana fala sobre o inconsciente coletivo, esse campo que guarda símbolos, medos e padrões que ultrapassam a experiência individual. Mas, além disso, existe um inconsciente familiar, onde ficam registradas as crenças e feridas emocionais das gerações antes de nós. E, sem perceber, repetimos narrativas que começaram muito antes do nosso nascimento. A epigenética comprova que experiências traumáticas como fome, guerra, abandono ou violência deixam marcas químicas no DNA, alterando a forma como nossos genes se expressam. Ou seja, você pode herdar a resposta emocional de medo, insegurança ou autossabotagem que um ancestral precisou desenvolver para sobreviver. Isso não é apenas história de família, é programação biológica. Na espiritualidade, isso é visto como um fio energético que liga a linhagem. Muitas tradições ensinam que, ao curar em si padrões de dor, você cura 7 gerações para trás e 7 para frente. É como se, ao romper um ciclo, a cura reverberasse no tempo, tocando vidas que você nunca conhecerá. Talvez você tenha herdado crenças como o amor sempre cobra um preço, mulher precisa aguentar calada, dinheiro é difícil e perigoso, ou eu não mereço mais do que me foi dado. Essas frases não vieram do nada. Elas são sementes plantadas no solo da sua infância, regadas por histórias de sobrevivência. Mas agora, como adulta, você pode escolher arrancar essas raízes. O peso dessas heranças não precisa mais definir a sua vida. Reconhecer que parte da sua dor não começou em você é libertador, porque devolve a escolha. E a escolha é o primeiro passo para a cura. A partir daqui, a pergunta deixa de ser: por que eu sou assim? E passa a ser: o que dessa história ainda quero carregar comigo? Essa transição marca o momento em que você deixa de ser herdeira apenas das dores e passa a ser criadora consciente do que quer deixar como legado. Há uma dor que não grita. Ela se esconde atrás de sorrisos automáticos, respostas rápidas e um "está tudo bem" dito por reflexo. É o silêncio emocional. Aquele hábito aprendido de engolir as palavras e sufocar os sentimentos para manter a harmonia externa, mesmo que por dentro tudo esteja em ruínas. Esse silêncio não é apenas ausência de voz. É um código herdado, uma forma de sobrevivência que diz: se eu falar, vou ferir, ser rejeitada ou causar problemas. Na infância talvez tenha sido a estratégia para não incomodar, para ser aceita ou para evitar conflitos. Mas na vida adulta, o que antes foi defesa se transforma em prisão. Na psicologia junguiana, o que é reprimido não desaparece, desce para o inconsciente e continua vivo, buscando uma forma de se manifestar. Quando a emoção não encontra saída saudável, ela retorna pelo corpo em forma de sintomas: ansiedade, dores crônicas, gastrite, insônia e até doenças autoimunes. Podem ser respostas físicas a emoções sufocadas. A espiritualidade também nos lembra que a energia bloqueada se transforma em estagnação. É como um rio represado. A água, que deveria fluir, apodrece. E quando as águas da alma se tornam densas, perdemos vitalidade, clareza e alegria. A autocobrança entra como cúmplice dessa armadilha. Não basta silenciar. Muitas vezes a pessoa ainda se exige perfeição, produtividade e controle absoluto. É como viver com um juiz interno, sempre pronto para dizer que você nunca é suficiente, que deveria ter feito mais
que sentir é fraqueza, mas sentir não é fraqueza, é humanidade. O que fragiliza não é a emoção, mas a recusa em senti-la. O corpo e a alma se curam no instante em que nos damos permissão para expressar, mesmo que seja num choro silencioso ou num grito solitário no travesseiro. Romper a armadilha do silêncio e da autocobrança é um ato de coragem. É aceitar que falar, pedir ajuda e ser imperfeita não destrói o amor que você recebe. Pelo contrário, fortalece os laços, porque revela a verdade de quem você é. A cura começa quando você diz para si mesma: eu não preciso mais me esconder de mim. Depois de atravessar o Vale das Sombras, algo dentro de você muda para sempre. A vida já não pode mais ser vivida no piloto automático, nem guiada apenas pelas expectativas externas. É como se você tivesse encontrado um terreno fértil e agora pudesse escolher com consciência o que plantar. Na psicologia junguiana, esse território é chamado de sombra. A parte de nós que rejeitamos, escondemos ou negamos por acreditarmos que não seria aceita pelo mundo. E muitas vezes, nem por nós mesmas. É o lado que guarda não apenas traumas e culpas, mas também potenciais adormecidos, paixões reprimidas e a força que esquecemos possuir. A intuição fala em uma linguagem sutil, arrepios, um incômodo inexplicável, um entusiasmo súbito, um sonho recorrente. Mas para escutá-la, é preciso criar espaço, silenciar, não no sentido de reprimir, mas de abrir clareiras internas onde essa sabedoria possa ecoar. A vida contemporânea, com seu ritmo acelerado e excesso de informações, nos treina a buscar respostas fora. O reencontro com a voz interior exige o oposto: desacelerar, respirar, estar presente. É na pausa que a alma encontra seu caminho. Na espiritualidade, esse é o estágio em que a vida se torna um ato de devoção à própria essência. As tarefas diárias deixam de ser meros compromissos e se tornam expressões de presença, beleza e propósito. Lavar a louça, escrever um texto, conversar com alguém, tudo pode ser feito como quem oferece uma flor à própria alma. Reencontrar essa voz não significa eliminar dúvidas ou medos, mas aprender a caminhar com eles, confiando que existe algo dentro de você que sabe para onde ir. É como atravessar uma floresta na penumbra, guiada por uma lanterna que ilumina apenas alguns passos, e confiar que cada passo revelará o próximo. Práticas simples podem abrir essa escuta. Escrever sem censura por alguns minutos ao acordar, caminhar sozinha em silêncio, meditar focando na respiração, observar os próprios sonhos e símbolos que aparecem no cotidiano. A voz interior não grita, ela espera. E quanto mais você a honra, mais forte ela se torna, até que um dia você percebe que não é mais guiada pelo medo de errar, mas pela certeza de estar no seu próprio caminho. Toda jornada de cura inevitavelmente nos leva a um ponto onde não há mais como contornar. É preciso atravessar o Vale das Sombras. Esse lugar não é físico, mas psíquico. Um território interno onde vivem nossos medos mais antigos, dores não cicatrizadas e lembranças que evitamos encarar. Na psicologia junguiana, esse é o momento de individuação em ação, quando o self, antes apenas um chamado silencioso, passa a guiar as escolhas cotidianas. Isso se traduz em pequenas e grandes decisões, desde os relacionamentos que você mantém até a forma como cuida do próprio corpo e administra o seu tempo. A travessia pelo Vale das Sombras não é confortável. É como caminhar por uma noite densa, onde cada passo revela figuras distorcidas, a voz que diz: você não é suficiente, as lembranças de fracassos, as culpas que não conseguimos perdoar. Tudo parece ameaçador, mas na verdade, nada ali é inimigo. São partes suas, esperando reconhecimento. Na espiritualidade, esse processo é comparado ao inverno da alma, o momento em que tudo parece ter morrido, mas a vida está apenas se recolhendo para renascer com mais força. Assim como a semente precisa do escuro da terra para germinar, a alma precisa do encontro com as próprias sombras para florescer. O perigo está em tentar fugir,
Quem evita a travessia carrega o peso das sombras por toda a vida, projetando-as nos outros, repetindo padrões e se sentindo perseguida por dores que parecem não ter origem. Já quem atravessa com coragem e paciência, descobre que as sombras não eram monstros, mas guardiãs de sabedoria. Encarar o Vale das Sombras é reconhecer a ferida e, ao mesmo tempo, o poder que ela esconde. É olhar para dentro e dizer: eu vejo você, eu aceito você. Esse simples ato de acolhimento inicia uma alquimia interna. A dor se transforma em força, o medo em clareza, a culpa em compaixão. E quando a travessia termina, o que antes era escuridão se torna parte do seu território interno. Você deixa de temer a noite, porque sabe que a luz não nasce do lado de fora. Ela se acende por dentro. Depois de anos vivendo sob ruídos externos, expectativas da família, cobranças sociais, comparações silenciosas, a própria voz começa a soar distante, quase inaudível. É como se dentro de você houvesse uma bússola coberta de poeira, esquecida num canto, esperando ser descoberta. Reconstruir a vida a partir da alma é aceitar que não há destino final, apenas um caminho que se desenha passo a passo. É entender que cada escolha pode ser um ato de cura, e cada gesto, uma semente para um futuro mais pleno. Na psicologia junguiana, essa voz interior é a expressão do self, o centro organizador da psique, onde mora a essência mais verdadeira do ser. Não é a voz do ego, que busca aprovação ou teme rejeição. É a voz que sussurra a verdade que muitas vezes não queremos ouvir, mas precisamos. Na espiritualidade, a intuição é vista como um canal entre o humano e o divino. É uma ponte para dimensões mais amplas de consciência, onde não há pressa, apenas clareza. Quando você a segue, percebe que as escolhas deixam de ser apenas racionais, elas passam a carregar sentido, sincronicidade e leveza. A reconstrução não é instantânea. Há recaídas, momentos em que antigos padrões tentam puxar você de volta. Mas agora existe uma diferença. Você sabe onde está a sua casa interior. E sempre que se afasta, pode retornar. Práticas simples ajudam a manter essa conexão. Criar rituais matinais que nutram a mente e o espírito, reservar momentos de silêncio para ouvir a própria voz, buscar atividades que tragam entusiasmo genuíno e cercar-se de pessoas que reconheçam e respeitem quem você é. Reconstruir a vida a partir da alma não é simplesmente mudar hábitos ou cenários externos. É transformar a forma como você habita a si mesma. É viver com um eixo interno que não se perde diante das tempestades, porque está ancorado em algo mais profundo do que as circunstâncias. No fim, você descobre que a verdadeira liberdade não é viver sem limites, mas viver com os limites que fazem sentido para o seu coração. E que a verdadeira segurança não vem de garantias externas, mas da confiança de que, qualquer que seja o desafio, você sabe voltar para si mesma. Ao longo desta jornada, você percebeu que o auto-amor não é um gesto isolado nem uma frase bonita que se repete mentalmente. É um território vivo dentro de você, que se constrói ao reconhecer suas sombras, suas dores herdadas e sua voz interior. É, acima de tudo, uma frequência silenciosa que seu corpo, mente e alma emitem constantemente. Bruce Lipton nos ensina que nossas células respondem às percepções que temos de nós mesmas. Quando nos enxergamos com compaixão, quando acolhemos cada ferida sem julgamento, mudamos a bioquímica do corpo, abrindo espaço para experiências que antes pareciam fora de alcance. É a ciência falando a linguagem da alma. A percepção cria a realidade. Greg Braden complementa mostrando que a coerência entre coração e mente não é apenas poética, é eletromagnética. Quando a emoção que sentimos está alinhada à nossa intenção, criamos uma ressonância que reverbera na vida à nossa volta. O auto-amor, portanto, se torna um campo de coerência que atrai experiências, pessoas e oportunidades compatíveis com quem verdadeiramente somos. A metáfora final é simples e profunda. Não é o espelho que revela quem somos, mas o reflexo vibracional que projetamos no mundo.
Cada gesto de autocuidado, cada momento em que você se permite sentir, cada escolha consciente de respeitar seus limites é como uma luz acesa que brilha silenciosamente, orientando não apenas você, mas também o campo à sua volta. Amar-se de verdade não é uma meta, não é uma conquista a ser riscada de uma lista. É a forma mais elevada de estar viva. É a prática diária de sintonizar-se com sua própria frequência. É entender que cada passo da jornada, mesmo os mais difíceis, contribui para a coerência do seu coração e da sua mente. E se a dor que você sente hoje não for um obstáculo, mas um portal, um convite para entrar em sintonia com a sua essência mais profunda e finalmente experimentar a vida como um reflexo do amor que você dedica a si mesma, feche os olhos por um instante e sinta. Você já começou a se amar. Cada batida do seu coração é um ato silencioso, poderoso e transformador.